Quer ajudar a fortalecer este canal? É fácil. Ao realizar suas compras, utilize os links fornecidos na descrição, dos quais somos afiliados. Cada pequeno gesto é muito valioso para nós. Na verdade, eles estão tentando definir yoga, mas na linguagem científica, eles chamam isso de emaranhamento quântico. É só que não chamaríamos isso de emaranhamento, existe uma coerência quântica. Veja, a sua ideia do que é a memória tem que evoluir. Agora mesmo, a sua ideia de memória costumava ser, até recentemente, de ser apenas aquilo que você lembra. Mas agora, a sua ideia de memória se tornou mais tecnologicamente orientada. Você usa a palavra memória mais para se referir aos seus dispositivos do que a si mesmo atualmente. A sua ideia de memória mudou, que as coisas podem ter memória. 100 anos atrás, ninguém pensava que as coisas poderiam ter memória, não é? Somente criaturas vivas podem ter memória. Como pode uma coisa ter memória? Mas agora coisas têm memória? Elas têm mais memória do que você? Melhor memória do que você? Então essa é uma grande mudança no entendimento humano sobre memória. Agora estamos falando sobre a água ter memória. Por que ir em parcelas? Água, fogo, terra, este, aquele. Vamos um pouco mais longe. Eles estão usando um termo muito negativo. Na verdade, eles estão tentando definir yoga, mas na linguagem científica, eles chamam isso de emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico significa que existe uma partícula subatômica aqui, existe outra em algum lugar, a 1 milhão de anos-luz de distância. Você não pode imaginar o que é isso, mas nesta distância, estas duas estão conectadas. Eles não têm explicação do porquê, certo? A palavra yoga significa apenas isso? É só que não chamaríamos isso de emaranhamento, existe uma coerência quântica. O universo, ou a criação, ou o cosmo é completamente coerente. Isso acontece por todo o universo neste momento. Isso não significa que este som chegou aos confins do cosmo. Não, não é assim, mas eles são coerentes. Nada aqui está acontecendo desconectadamente. Se você acha a coerência, de repente, você tem uma certa maestria sobre as coisas. No yoga, chamamos isso de prajna. O prajna viaja mais rápido que a luz. Porque ele não viaja, está simplesmente em todo lugar. Como estou falando sobre este ser não pode viajar, ele está por todo lugar, então não precisa viajar. Você pode chamá-lo de divino, pode chamá-lo de Deus, pode chamá-lo de ser, pode chamá-lo de prajna, ou pode chamá-lo de quântico. Mas, essencialmente, por estar em todo lugar, parece que a mesma coisa está acontecendo em toda parte. Isso significa que viajou daqui para lá, de lá para cá? Não. Está em todo lugar, então não precisa viajar. Isso é o que ser também significa. Que não existe nenhum lugar para ir porque tudo está aqui. Tudo está aqui. Para aquele que está disponível, tudo está aqui. Para aquele que vem em parcelas, parcelas significa que você tem que ir de um para o outro, de outro para outro. Essa é uma maneira gentil de dizer, geralmente eu digo que isso é constipação. Quando a vida acontece em parcelas, então é um problema, porque em quantas parcelas você quer dividir essa vida? Porque a natureza da vida é tal que, se você dividi-la em 1 bilhão de parcelas, ela ainda não estará completa, a figura não está completa, porque está tudo aqui, não está em 1, 2, 3, 4, 5.
Então, se a água tem memória, uma rocha tem memória? É claro. O ar tem memória? É claro. Mas isso vai soar ridículo, porque onde está a memória no ar? Bem, veja, todos vocês hoje estão usando telefones. Eles não estão conectados por cabos, estão vindo pelo ar, não é? Olá? A memória está viajando pelo ar, então existe memória no ar? Você não deveria nem me fazer mais essa pergunta, porque todos vocês estão usando aplicativos? Mas isso ainda é rudimentar comparado a como é o cosmos. Não é que algo esteja viajando de um lugar para outro. Não há para onde viajar, porque o que você chama de todo lugar e lugar nenhum não são duas coisas diferentes. Não existe algum lugar, isso é tudo. Existe todo lugar e existe lugar nenhum. Algum lugar é uma ilusão, mas nesse momento algum lugar é a única realidade que você tem. Todo lugar e nenhum lugar é uma ilusão na sua experiência, não é? Olá? Algum lugar é a realidade, estou em algum lugar. Estou em nenhum lugar, estou por todo lugar, essa é a coisa toda. Todo lugar e nenhum lugar são a realidade. Algum lugar é uma ilusão. Veja agora mesmo, você é um alguém? Olá? Hoje não, após 100 anos, todos vocês, eu um pouco antes disso, mas todos vocês após 100 anos, se enterrarmos todos vocês bem aqui, não existirá um alguém, existirá apenas o mesmo jardim? Olá? Sim ou não? Não existe seu corpo e meu corpo, existe apenas um corpo de terra. Então a diferença é que você percebe isso agora, ou perceberá quando isso acontecer. Isso não é somente com a Terra, isso é com a totalidade da criação. Ou você é um com ela, ou você não é. Isso não é uma imaginação. Eu sigo pensando que sou um com o cosmos, você enlouquecerá. Mas é assim que é. Quando isso acontece experiencialmente, é tremendo. Quando isso acontece psicologicamente, você irá perdê-lo. Se psicologicamente você pensa, estou por todo lugar, você é um sério problema. Psicologicamente, fisiologicamente, você está em algum lugar. Mas a realidade fundamental é esta. Portanto, esse processo todo de segmentar isso e dizer, existe memória na água, nós aceitamos, mas existe memória no ar? Existe memória no fogo? É uma visão pelo buraco da fechadura da vida? Se você continuar olhando para a vida assim, se você ficar aqui por 1 bilhão de anos, ainda você conhecerá uma minúscula parte dela, isso é tudo. Nada de errado, mas é a maneira mais ineficiente de existir. Porque estamos interessados na aplicação, não estamos interessados no conhecimento. Como eu posso usar isso? Guiado pela necessidade. Todas as pesquisas científicas neste momento são guiadas pela necessidade. Como podemos usar isso? O que podemos fazer? Posso fazer um novo tipo de arma que eu possa simplesmente queimar você sem desperdiçar uma bala? Estamos experimentando com tudo isso, certo? Olá? Neste momento, eles inventaram bombas que explodirão. Todos os edifícios ficarão intactos, apenas seres humanos morrerão. Sim, porque é uma bomba de frequência, mata apenas seres humanos. Edifícios estarão seguros. Acho que é uma coisa boa. Veja, quando você quer conquistar outro país, as pessoas estão mortas, a infraestrutura está lá, não é uma boa maneira? Somos guiados pela necessidade, esse é o problema. Tudo o que conhecemos nós usaremos de maneiras cada vez mais desonestas. Portanto, quando você é guiado pela necessidade, você deve entender consciente ou inconscientemente que você se torna destrutivo. O que está errado em ser guiado pela necessidade? Nada de errado se você fosse mais uma criatura. Nada de errado se você fosse um gafanhoto.
Porque criaturas são guiadas pela necessidade. Mas uma vez que você atinge esse nível de atividade cerebral, esse nível de capacidade, se você for guiado pela necessidade, o único lugar para o qual nós iremos é a destruição. Simplesmente não existe outro lugar para ir. Portanto, quando a sociedade ou o indivíduo humano são guiados pela necessidade, eles não percebem isso ao mesmo tempo que eles são super destrutivos. Porque a necessidade não é um caminho que acabará em algum lugar, é um caminho sem fim. Ser não é bem assim, o destino está bem aqui, você não precisa ir a lugar algum, o destino está bem aqui, não está a anos-luz de distância. Quando existe coerência entre uma partícula subatômica sem cérebro, tem coerência a 1 milhão de anos-luz de distância, com esse grande cérebro, você deve ser capaz de encontrar coerência, não é? Com tudo no universo. Isso se chama yoga. Yoga significa união. União significa que você está em coerência com toda a criação. Nada a fazer, porque você já está completamente equipado e aqui, apenas aprender a usar o equipamento sem se atrapalhar, só isso. Se essa inteligência funciona a seu favor ou funciona contra você, determinará a natureza de sua vida. Eu posso ensinar a você um processo simples, apenas faça isso. A vida vai mudar dramaticamente. Uma inteligência que você nunca pensou que fosse possível se tornará sua. A ciência moderna hoje reconhece que existe algo chamado de inteligência akáshica, que é o espaço vazio tem uma certa inteligência. Se essa inteligência funcionar a seu favor ou funciona contra você, determinará a natureza de sua vida. Se você é um ser abençoado ou alguém que vai estar enlouquecido e irritado para o resto de sua vida, simplesmente depende disso, de como essa inteligência akáshica se comporta com você. Sem nenhuma razão, as pessoas estão sendo massacradas pela vida, não é mesmo? Sem nenhuma razão, algumas pessoas parecem ser abençoadas com tudo. Isso não é sem razão. É a sua habilidade, seja consciente ou inconscientemente, é sua habilidade de ser capaz de receber a cooperação dessa inteligência maior que está funcionando. Quando eu digo akáshica, ou o espaço, o quinto elemento, não é apropriado chamar ele de quinto elemento, porque ele é o elemento. Todos os outros 4 apenas atuam sobre ele. O elemento fundamental é o akash, ou o espaço. É sobre esse elemento que os outros 4 atuam. Agora estamos sentados aqui, num planeta redondo. Você sabe que ele está girando. A Terra girando, o sistema solar, tudo. Eu quero que você saiba que tudo é mantido no lugar apenas pelo akash. Você está sentado no seu lugar não por causa de você mesmo, não porque você tem um traseiro para sentar. Você está sentado no seu lugar apenas porque o akash está mantendo você no lugar, não é mesmo? Sim ou não? Você acha que é o seu traseiro? Não é o seu traseiro. É o akash que está mantendo você no lugar. É o akash que está mantendo a Terra no lugar. É o akash que está mantendo o sistema solar no lugar. É o akash que está mantendo essa galáxia no lugar. É o akash que está mantendo o cosmo inteiro no lugar. Sem cordas para segurar, apenas veja. Simplesmente assim. Simplesmente segurando assim, não é mesmo? Agora esse akash, se você souber como fazer com que coopere com você, se você souber como conseguir a cooperação do akash em sua vida,
esta será uma vida abençoada. Eu posso ensinar a você um processo simples, que, de qualquer maneira, metade de vocês não fará sempre. Você só tem que fazer isso. Depois do nascer do sol, antes que o sol cruze um ângulo de 30 graus é algo assim. Antes que o sol cruze um ângulo de 30 graus, olhe para o céu e faça uma reverência por manter você no lugar hoje. Depois que o sol cruzar 30 graus, em algum momento durante o dia, a qualquer hora, olhe para cima e faça uma reverência novamente. Depois do pôr do sol, mais uma vez, olhe para cima e faça uma reverência. Não para algum Deus lá em cima, apenas para o espaço vazio por manter você no lugar por hoje. Faça apenas isso. A vida vai mudar dramaticamente. Já notou que até Tendulkar olha para cima? E você notou, não é só ele. Desde os tempos antigos, quando um homem conseguia algo nas guerras, nos grandes momentos de sucesso, porque sem saber há uma realização. Ok, alguns deles podem estar olhando para cima para o Upperwala, mas a maioria deles consegue escalar o pico do Monte Everest. Isso acontece naturalmente, você já viu isso? Quer seja Bhavaspandana ou Samyama, alguma coisa, você atinge um pico de experiência, já notou isso? Seu corpo em gratidão, fisicamente sem sua consciência, faz assim porque em algum lugar existe esse reconhecimento. Existe uma inteligência aqui que reconhece isso. Conscientemente, faça isso 3 vezes ao dia. Se você conseguir cooperação deste, a vida acontecerá de uma maneira mágica. Uma inteligência que você nunca pensou ser possível se tornará sua, porque uma inteligência que está além de sua compreensão e alcance está funcionando aqui e agora, não é? Ela não está funcionando? É essa inteligência que está mantendo todo o cosmo unido? É essa inteligência que é o ventre para a criação. É no ventre dessa inteligência que toda a criação está acontecendo. E ela não é negada a você. O acesso não está bloqueado. É apenas que você nunca olhou dessa maneira. É apenas que você está tão absorvido na natureza pequena de quem você é. Seu corpo, seu pensamento, sua emoção, seus hormônios te envolveram tanto que olhar para cima nunca acontece. Prestar atenção em algo além nunca acontece, porque essas pequenas coisas tomaram conta de você. É a isso que nos referimos. Como Maya. Isso é Maya. Não é que a existência não existe. Isso não é Maya. É apenas que isto é Maya. Quando algo tão fenomenal e fantástico e imenso está acontecendo, essas pequenas coisas mantêm você ocupado, envolvido, e elas fazem você se sentir como se isso fosse mais real do que tudo o mais. Tudo isso acontecendo, tantas coisas fantásticas acontecendo no cosmos hoje, de maneira absolutamente miraculosa e fantástica. Mas uma pequena minhoca de um pensamento entra em sua cabeça e te mantém envolvido. Sim ou não? Isso é Maya, você entende? Namaskaram, Sadhguru. Nossas escrituras e até mesmo as esculturas dos nossos templos retratam muitos tipos de seres como Ganas e Yakshas. São esses os mesmos seres que estão visitando o Manasarovar? As 2 únicas culturas que documentaram isso até certo ponto são a cultura indiana tem documentado isso extensamente. E a cultura grega o fez também, até certo ponto. Sobre a natureza, quando falamos
de seres de outro reino, essas são as duas únicas culturas que descrevem formas definidas. Portanto, aqui temos Yakshas, Gandharvas, Ganas, Kinnaras, Apsaras, Kritikas e existem muitos como esses. Acho que temos seres bem reconhecidos de outros reinos, pelo menos mais de 11, 12 variedades deles. Os gregos também têm números similares de, provavelmente, se não similar, talvez um pouco menos, mas eles também reconheceram. Eu acho que o único lugar, eu nunca entrei nesse lugar, mas as pessoas me disseram que a melhor biblioteca desse tipo está em Adyar, em Chennai. Essa biblioteca teosófica supostamente tem uma imensa coleção de livros de ocultismo que tratam de todos esses aspectos. Mais do que os processos espirituais, é o ocultismo que explora esses aspectos, porque eles estão sempre procurando como usar algum tipo de entidade que tenha o poder necessário, a inteligência e o acesso para fazer coisas para eles. Eles estão sempre procurando como escravizar algo para usar para seu próprio benefício. Portanto, o ocultismo explora essas coisas muito mais que os processos espirituais. Mas no processo espiritual, eu acho que o próprio Gautama fala sobre essas coisas. Gautama, o Buda. O próprio Buda fala sobre muitos diferentes tipos de seres que ele se deparou em seu sadhana, o qual, invariavelmente, alguém se depara quando entra em determinados aspectos. Particularmente quando estávamos em outro lugar, muitas coisas aconteceram, mas particularmente quando nos aproximamos da consagração do Dhyana Linga, esses tipos de seres como era um acontecimento diário, todos os tipos. Não sou bom de categorizá-los e lhe dar nomes e dizer isso é aquilo, mas eles são distintamente diferentes, com certeza, não há dúvida. Muito distintamente diferentes nas suas energias, nas suas aparências, em tudo. Estava tudo lá, mas não prestei atenção. Mas em outros lugares eu prestei atenção a alguma dessas coisas, mas é perda de tempo de muitas maneiras, porque nenhum deles, pelo menos os que tenho encontrado, nenhum deles seria de qualquer importância espiritual para mim. Portanto, se prestei um pouco de atenção neles, no momento que percebi que não era isso, retirei minha atenção dessas coisas, porque eles nunca tiveram qualquer implicação espiritual. Eram apenas de implicação existencial. Se você quer explorar a existência, sim, mas se você quer conhecer eles não têm utilidade porque eles são apenas uma forma diferente, tão ignorantes quanto você. Talvez com tipos diferentes de capacidades que parecem incríveis para você, mas tenho certeza que suas capacidades parecem incríveis para eles. Caso contrário, eles não estariam visitando, não é? Tanto como eles parecem incríveis para você, você deve parecer incrível para eles, é por isso que eles estão visitando. Hoje em dia eu não tenho esse luxo. Naquela época, não havia paredes na casa. E pela manhã, sempre entre 5h45 e 6 horas, quando o sol estava nascendo, eu sempre vinha e sentava no corredor de fora. E o templo não existia ainda, eu estava apenas construindo o templo na minha mente. Todo dia eu sentava lá e olhava naquela direção onde ele seria construído. Eu estava apenas, porque eu não tinha o dinheiro, não tinha o material, eu só o via na minha mente.
Naquela época, sabe, aquelas criaturas ficavam por perto por um bom tempo. Eles são de formas irregulares, mas todos parecidos, como de duas dimensões, sabe, como papelão, andando ao redor, movendo-se ao redor e fazendo barulhos e apenas ficavam por perto todo o tempo. Às vezes eu não conseguia ignorá-los porque eram muito barulhentos. E às vezes aconteceu de outras pessoas na casa ouvirem as vozes e ruídos como se eu estivesse falando com alguém, e elas saíam e viam que eu não estava falando com ninguém. Eles não podiam escutar direito, mas escutavam algo. Eu nunca falei. Mas eles faziam muitos ruídos. Você precisa entender, ruídos significa o tipo de ruído que fazemos apenas nós podemos fazer. Quando digo o tipo de ruído, bem, os pássaros podem fazer um tipo diferente de ruído, mas nós dois fazemos o mesmo ruído em termos de frequência, razoavelmente, por isso podemos ouvir um ao outro. Existem outras criaturas aqui que estão fazendo outros tipos de ruídos que você não pode escutar. Portanto, geralmente, esses seres estão fazendo outros tipos de ruídos. Você não pode ouvir, mas esses estavam fazendo ruídos que se assemelham ao nosso tipo de ruído, que estão em torno da faixa de frequência em que podemos nos comunicar? Ou eles estavam fazendo esses ruídos especialmente para mim, ou pertenciam também à mesma categoria de ruídos que nós fazemos? Não explorei tudo isso porque meu tempo estava se esgotando, minha areia estava escorrendo, então coloquei os tijolos. Sentei ali e coloquei os tijolos porque meu alicerce estava afundando muito rapidamente. Portanto, se a produção de som deles for da mesma frequência que a nossa, também é possível que seus pensamentos possam ser razoavelmente da mesma frequência dos nossos, seus corpos poderiam ser razoavelmente do mesmo tipo de material, talvez não exatamente, mas do mesmo tipo. Do contrário, seus olhos não os capturariam tão facilmente. Bem, você poderá vê-los se estiver em um certo estado, outras coisas também, mas não tão simplesmente como qualquer outra coisa que vemos no dia a dia. Então, eles são os Yaksha, Gandharvas, Ganas? Acho que não. Porque eles não se encaixam em nenhuma das descrições que falam as tradições. Eles descrevem os Gandharvas como as mais belas formas humanas. Os Yakshas, um tipo pouco diferente, mas ainda razoavelmente na forma humana. Os Ganas são totalmente distorcidos. Distorcido significa diferente da forma humana. Portanto, a maioria dos templos que você vê são Ganas. A razão pela qual eles estão colocando Ganas é porque os Ganas desempenharam um papel importante na formação da consciência humana, pois o próprio Shiva é um Gana. E porque ele é um Gana, os Ganas ficam em volta dele, é o povo dele. Mas ele assumiu uma forma humana para ser eficaz com seres humanos, mas seus amigos permaneceram nas mesmas formas antigas. Sua forma era suficientemente poderosa e impactante, eles podiam gerenciar seu trabalho sem alterar todos eles. Portanto, as formas de Gana estão por toda parte. Sendo seres humanos, tentamos fazê-los parecidos conosco, ligeiramente distorcidos, porque não podemos imaginar algo que seja totalmente diferente do humano. Veja, no momento em frente do templo de Bhairavi, 2 Ganas estão sentados assim. Talvez eles não se parecessem com isso, mas nossas mentes humanas são de tal forma que, para ser considerado um ser, eles têm que ter pelo menos uma cabeça. E assim não podemos, ele simplesmente parece uma bola, nós precisamos das 2 mãos para fazer com que ele pareça um ser. Na nossa mentalidade, se alguém tem que se parecer com um ser, ele deve ter mãos, pernas, tudo, sabe?
Talvez eles não tivessem nenhuma dessas coisas. Talvez o que eu vi foram os verdadeiros Ganas, que não tinham nenhuma forma parecida com o que pensamos. Mas, com o passar do tempo, os artistas... Como pode um artista escrever isso e dizer isso é um ser? Se eu lhe mostrar uma forma irregular de um papel e disser que isto é um ser, você não vai acreditar, não é? Pelo menos devo cortá-lo razoavelmente como um humano e dizer que isto é um ser, um pouco desse jeito. Você é claramente cortado assim, nós o faremos assim e diremos que isso é um ser. E você diz, ah, ok. Pelo menos uma cabeça, um corpo e alguns membros. Algo necessário, não é? Para a mente humana perceber. Assim, durante um tempo, os artistas podem ter continuado a transformar as formas, até o ponto em que transformamos um Ganapati em um Gajapati. Transformamos um Gana em um elefante. O que é uma séria mudança, não é mesmo? Não uma pequena mudança, uma mudança muito grande. Ganapati significa o chefe dos Ganas, é isso que significa. Portanto, não se trata apenas de ter decapitado a cabeça de alguém e a usado. Ele falou para o Gana, ok, eu vou tirar sua cabeça e colocá-la num corpo humano, pelo menos você é meio eficaz. Agora eu me transformei numa forma humana completa. Se eu colocar um corpo humano em você, somente a cabeça não podemos criar. Você será muito eficiente e ele é eficiente, não é? Aceitamos ele porque tem um corpo humano e uma cabeça de Gana. Se ele fosse todo Gana, nós o manteríamos banido, não fomos nós que o criamos, não o veneraríamos. Mantivemos os Ganas fora dos templos, mas levamos Ganapati para dentro do templo. Por quê? Porque ele se parece conosco. Portanto, ele pode ter pensado em todas essas coisas e o fez. Talvez, pelo menos, se ele precisasse de um assistente que parecesse razoavelmente humano. Não é mesmo? Talvez eles simplesmente tenham vindo assim como os vimos no Manasarovar, assim, aos montes. Simplesmente de um certo tipo. Eles sabiam que nessa forma não poderiam operar, então talvez tenham usado uma terra local para se formar e não puderam se moldar adequadamente, e foi assim e assim. Mesmo entre seres humanos, nem todo mundo tem a mesma forma, não é? Então assim eles se apresentaram de várias formas e achavam que está tudo bem. Desde que a aparência de um homem é aceitável, eles achavam que tudo bem. Talvez para ir a uma conferência ele precise de mais um homem. Então, ele tirou a cabeça dele e a colocou em um corpo humano para cumprir algum propósito imediato, é o que digo. Continue sua busca por sabedoria e crescimento pessoal. Explore mais vídeos em nosso canal e compartilhe sua jornada conosco.